diante da Tua Palavra, que o Senhor possa nos dar o conhecimento, Senhor, da Tua Palavra. Que o Teu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, possa nos ensinar. Abra o nosso coração, Senhor, para a gente entender a Tua Palavra, Senhor, guardar, praticar, Senhor. Nos ensina por Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23 ao 25. O qual não pecou, e nem malícia se achou em sua boca. O qual, quando injuriado, não devolvia a injúria. E quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Porque eras como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Até aí, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estudamos aqui que quando nós somos injuriados, quando somos julgados, apontados, nós devemos ter um posicionamento. E nós, pela palavra de Deus, nós vimos aqui que devemos ter um posicionamento como o do Senhor Jesus Cristo, que é o maior exemplo, né? Então nós vimos aqui que nós devemos ser submissos às autoridades, mesmo que sejam leis injustas. Nós, como servos do Senhor, devemos obedecer até quando eles não nos afastem da presença do Senhor. Aí vem, depois, Pedro vem expondo que nós devemos se submeter aos nossos senhores, aqueles superiores, né? Obedecer às leis deles, o direcionamento dele. Nós, como servos do Senhor, devemos obedecer, né? E agora, irmãos, Pedro aponta para o exemplo a qual nós vamos nos deparar com essas situações e expressar este exemplo. Qual é este exemplo? Jesus Cristo. Ele é o exemplo maior, e é a Ele que nós devemos imitar quando tivermos em situações que vêm de encontro contra nós. Quando tivermos com situações de zombaria, de insultar, nós devemos manifestar o maior exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui nesses versículos, do 23 ao 25, Pedro mostra um grande exemplo do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi levado a ser crucificado, quando ele foi julgado, quando ele foi açoitado, quando ele foi injuriado, quando ele foi apontado, ele não deu um troco, ele não pagou com a mesma moeda. E Pedro aqui vem nos mostrar qual foi o direcionamento do Senhor Jesus Cristo quando ele foi insultado, quando foi zombado. Qual foi esse direcionamento? E aqui nós vamos estudar isso hoje. Qual foi o direcionamento do Senhor Jesus Cristo quando ele foi acusado injustamente? E aqui Pedro começa, irmãos, o qual, quando injuriado, não devolveu injúria. Por que Pedro quer dizer que quando o Senhor Jesus Cristo foi injuriado, apontado, acusado, ele não devolveu a acusação, não devolveu a injúria? Aqui Pedro diz: Jesus foi insultado, zombado, caluniado, mas não respondeu com insultos. Ele foi injustiçado, irmãos. Ele não fez nada, ele não foi culpado de nada, mas mesmo assim foi insultado, zombado, caluniado. Mas ao fato de ele estar, irmãos, com toda razão de poder até dar um troco, mas ele não fez isso. E ele tem todo o poder e autoridade para poder reverter aquela situação. Mas em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo deu o troco.
Hoje o mundo te mostra algo completamente diferente, a qual quando você é insultado, o mundo manda você fazer a mesma coisa. Faça a mesma coisa, pague na mesma moeda. Mas nós, irmãos, que somos cristãos, nós que servimos a um Deus, nós devemos seguir este Deus. A nossa vida, irmãos, tem que estar direcionada por Ele. Então ele, neste momento, a qual foi acusado injustamente, ele não revidou. Ele não pagou com a mesma moeda. Ele não revidou com palavras de ódio, embora tivesse todo o poder para fazê-lo. Isso mostra mansidão e domínio próprio. É isso, irmãos, que nós devemos ter. Os frutos do Espírito, nós já estudamos sobre isso aqui. Nós devemos manifestar a mansidão e o domínio próprio. O próprio Senhor Jesus Cristo manifestou isso. E nós, como servos dele, irmãos, devemos ter esta manifestação. Devemos, irmãos, mostrar a este mundo que somos diferentes, não somos iguais. O mundo te mostra que você pode fazer o que você quiser. Se alguém falou mal de você, fale também, pague na mesma moeda. Mas nós, como servos do Senhor, não podemos. Devemos manifestar o fruto do Espírito, ao qual o Senhor Jesus Cristo manifestou naquele momento de injúria, de calúnia, de acusação. Ele não pagou com a mesma moeda, mas ele foi manso e teve domínio próprio. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, aqui diz, irmãos, o que é que nós devemos manifestar? O que é que o crente, quando for deparado com a situação de calúnia, de injúria, de acusação, o que é que o crente tem que manifestar? Será que o crente tem que bater de frente? Eu tenho meus direitos? Será que a gente tem que fazer isso? Nós devemos manifestar o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperância. Contra estas coisas não há lei. É assim, irmãos, que devemos manifestar Cristo para as pessoas. Como você vai mostrar Cristo para uma pessoa se você é igual ao mundo, irmãos? Se você pisar no meu pé, eu piso no seu mais forte. Porque eu tenho direito, você me insultou. Como nós vamos mostrar Cristo se nós tivermos a mesma atitude daqueles que não conhecem o Senhor? Não tem como, irmãos. O Senhor aqui, mas no momento ali da calúnia, da injúria, da acusação, o Senhor foi manso. Manso, teve domínio próprio, ao fato dele ter todo o poder, autoridade de matar todo mundo ali, na mesma hora. Se ele pedisse, legiões de anjos vinham a favor dele. Mas ao contrário, irmãos, ele foi manso. Ele teve domínio próprio, porque ele tinha um propósito. Glória a Deus. A pessoa, se ele faz um erro, nós não estávamos aqui hoje, irmãos. Nós não tínhamos a possibilidade de ir aos céus. A nossa entrada aos céus seria barrada, porque a única possibilidade de conhecermos a Deus pecou. Como o primeiro Adão. O primeiro Adão pecou, perdeu tudo aquilo que Deus deu a ele. Jogou tudo fora por causa de um pecado. Se Cristo, neste momento, trata com ódio, nós não estávamos aqui. A nossa direção era o inferno, não tínhamos salvação. Mas ao contrário de tudo, ele foi manso e teve domínio próprio. Amém. Porque ele sabia que ele tinha algo grande para fazer. Ele tinha um propósito aqui nesta terra, e ele não permitiu que aqueles dardos inflamados
tocasse nele, trouxesse ódio, raiva. Não, ele não permitiu. Ele foi manso e dominou-se. Pedro apresenta Cristo como um exemplo para os cristãos que sofrem injustamente. Irmãos, quando tivermos algo que venha nos ofender, que venha tirar o seu controle, irmãos, olha para Jesus Cristo. Olha para Ele, porque Ele é o exemplo. Ele é o exemplo que todo crente deve seguir, irmãos. Não temos, irmãos, que ouvir o que o mundo diz. Você tem direito, você pode fazer porque você está na sua razão. Dê uma queixa. Não, irmãos. Paulo adverte os irmãos ali que estavam levando outros irmãos à justiça dos homens. E Paulo fica sabendo de daquilo ali, vai até os irmãos e diz: rapaz, não tem homem de Deus dentro de vocês, não? No meio de vocês não tem homem de Deus que possa julgar essas causas? E vocês levam a causa dos santos para homens injustos julgar? Não tem servos de Deus entre vocês, no meio da igreja, não? Irmãos, nós não podemos manifestar o que nós éramos. Não, irmãos. O nosso eu morreu, está morto, está crucificado. Não podemos manifestar mais este eu. Não. Agora manifestamos o Senhor Jesus Cristo, a qual nos salvou, nos resgatou, nos deu uma nova vida. E esta nova vida, irmãos, que nós devemos manifestar. Em Mateus capítulo 26, versículo 67, Pedro fala do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 26, 67. Então eles cuspiram na sua face e lhe davam socos, e outros esbofeteavam. Olha o que aconteceu com o Senhor. Eles cuspiam no Senhor, davam socos, e outros esbofeteavam, davam tapas na cara. Mas o Senhor se manteve manso, dominou-se. Em Mateus 27, 39, Mateus 27, 39, aqui também fala, irmãos, o que aconteceu com o nosso Senhor. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce desta cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes zombavam com os escribas e os anciões e fariseus, dizendo: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar? E se és o rei de Israel, desce agora da cruz, e nós acreditamos nele. Confiou em Deus, livrou ele. Agora, se lhe quer bem, porque diz: eu sou filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele insultavam. Olha o que o Senhor passou no momento da crucificação. Foi zombado, escarnecido, mas ele se manteve, irmão, íntegro, manso, se dominou. Quando zombavam dele na cruz, irmãos, nós devemos olhar para Cristo, irmãos. Os nossos olhos têm que estar no Senhor a todo momento, irmãos, porque a nossa carne é falha. Muitas flechas inflamadas vêm, nos atingem, e se nós não tivermos um domínio, irmãos, se nós não deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, vamos pagar com o mesmo preço, irmãos. Vamos dar um troco. Se nós nos olharmos para o exemplo maior que é Jesus Cristo e ter esse exemplo na nossa vida, nós vamos dar um troco, porque não somos bons, irmãos. O mal, ele está dentro de nós, ele está adormecido.
Mas o fato de um dardo inflamado do diabo vir sobre você, ele pode voltar, irmãos. E é, no instante. É no instante. Então nós devemos, irmãos, ter este exemplo na nossa vida, a todo momento, porque estamos expostos a este mundo. Estamos nele, não saímos do mundo. Somos salvos em Cristo Jesus, somos a habitação do Espírito Santo, mas estamos aqui ainda, não estamos na nossa pátria. Vivemos neste mundo caído, este mundo de trevas, onde o mundo diz, bateu, bata. Se te ofendeu, ofenda. Você tem direitos. O Senhor estava na cruz e as pessoas zombavam dele. Até os próprios ladrões que estavam ao lado dele zombavam dele. Se tu é filho de Deus, desce. Salva-te, nos salva também. Mas o Senhor se manteve íntegro. Glória a Deus. Ele se manteve manso, irmão. É isso que nós devemos abrir nossos olhos, irmãos. Às vezes, irmãos, queremos milagres, queremos ser curados, queremos expulsar demônios, queremos ouvir profecias, revelações, mas no momento que você tem que manifestar Cristo na sua vida, você estoura, você briga. E aí, irmãos, o que é que adiantou a revelação? O que é que adiantou a profecia? O que é que adiantou tu expulsar o demônio? O que é que adiantou? Que no momento que você tem que mostrar Jesus Cristo, você briga, você insulta, você fez comigo, eu também faço com você. Irmãos, se você servir ao Senhor, irmãos, é coisa séria. É coisa séria, porque, irmãos, a sua vida fala, a sua vida expressa Jesus Cristo. Quantas pessoas estão enganadas aí, irmãos, atrás de profecia, revelação, mas eu não perdoo aquele irmão, eu não perdoo porque ele me feriu, ele falou algo em mim, eu não perdoo, mas está ali, Deus está revelando, Deus está profetizando na minha vida, eu vou para tal lugar para evangelizar, porque Deus está mandando, mas o que tem que fazer não faz, irmãos. É perdoar o irmão, é mostrar Cristo no momento da tribulação ali, você expressar Jesus, ser manso, ter domínio próprio, manifestar o fruto do Espírito. É isso que você quer ser crente, irmãos, é morrer todos os dias. É morrer todos os dias. Muitos estão aí, está em profecia, revelação, e a vida está a carne aflorada. Pedro continua, irmãos, e quando sofria, não ameaçava. É o versículo 23 ainda, irmãos, e quando sofria, não ameaçava. Mesmo sendo açoitado, cuspido e crucificado, ele não ameaçou seus agressores. Ele não disse, vocês pagarão por isso, embora pudesse clamar legiões de anjos. O Senhor não estava sozinho não, irmãos. Ele é Deus. Ele é Deus encarnado. Ele tinha legiões e legiões de anjos ao seu favor, irmãos. Ele tinha anjos celestiais, querubins, arcanjos ao seu favor, mas em nenhum momento ele usou do seu poder para nada, irmãos, mas ao contrário, se humilhou. Mateus capítulo 26, versículo 53 fala sobre isso, irmãos. Tu pensas que eu não posso agora orar e meu pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha o que o Senhor falou, irmãos. Tu pensa que eu não posso orar a meu pai e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Ele tinha todo o poder e autoridade em suas mãos, mas ele não usou disso. Ele não fez. Em vez de vingança, Jesus respondeu com perdão. Pai, perdoa-lhe porque não sabes o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34.
O Senhor na cruz, sendo zombado, sendo escarnecido, mas em vez de ele querer pagar com o mesmo preço, se vingar, o Senhor falou, ó, Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazem. Irmãos, o Senhor não pagou o mal com mal, Ele pagou o mal com o bem. Ao contrário, Ele orava pelos seus algozes, aqueles que vinham de contra Ele. Ele orava, Senhor, Pai, perdoa-lhes. É assim, irmãos, que nós devemos manifestar Cristo em nossa vida, irmãos. Irmãos, você tem que entender que as pessoas que estão aqui ao redor não conhecem a verdade, eles não sabem. Eles estão com os olhos tapados. O diabo cegou o entendimento deles. Eles não vão, irmãos, lhe tratar com amor. Eles não vão lhe dar beijos, abraços. Não, ao contrário. Eles vão vir de frente a você. Porque o que está de trás deles ali são demônios, irmãos. São espíritos malignos que controlam eles. Então nós, se conhecemos a verdade, nós não podemos ir de encontro. Não posso pagar o mal com o mal. O Senhor falou, Pai, perdoa-lhe. Perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Ao fato de ele ter todo o poder em suas mãos, ele não pagou o mal com o mal. Agora nós vamos pagar o mal com o mal? Como nós vamos manifestar Jesus Cristo, irmãos, numa sociedade que paga o mal com o mal? Como você vai falar de Cristo se você for igual? Não tem como, irmãos. Nós devemos ter este espírito, ó, Pai, perdoa-nos. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que falam. Eles não sabem o porquê estão acusando. Mas, Senhor, perdoa-lhes. Glória a Deus. É assim que nós devemos fazer, irmãos. Se espelhar no maior exemplo que é Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Pedro mostrava aos irmãos. Vocês estão passando por dificuldade, pessoas estão vindo de frente a vocês, os seus patrões às vezes são duros com vocês, mas não manifeste o mal a eles. Ao contrário, manifeste o maior exemplo que é Jesus Cristo. Se nós não tivermos esse direcionamento, irmãos, nós não vamos levar almas à verdade. Não vamos. Porque o que procede de dentro de nós, irmãos, se você vacilar, é carne, irmãos. E a carne vai em encontro, vai brigar, vai discutir. E ao fato de uma alma perdida vir de encontro a você, e você vir de encontro a ela, você está tirando uma possibilidade daquela alma conhecer a verdade, irmãos. Você está tirando a possibilidade daquela alma conhecer a verdade. Porque eu manifestei o que ele está manifestando. A carne, o ódio, a raiva. Mas ao contrário, se eu manifestar o fruto do Espírito, eu posso inclinar aquela alma a conhecer a verdade. Porque eu não sou igual a ela, eu não manifesto o que ela manifesta, porque a minha carne já está morta. Eu manifesto o que é do Espírito. E esta alma pode conhecer a verdade por causa de um direcionamento seu. Ela pode dizer, eu briguei, não me disse nada. Ao contrário, me abençoou. O que está acontecendo? E Pedro continua, irmãos, no mesmo versículo, no 23. Mas entregava-se aquele que julga justamente, no finalzinho. Mas entregava-se aquele que julga justamente. O que é que Pedro quer dizer? Em vez de tomar justiça pelas próprias mãos, Jesus confiava em Deus, o Pai. O justo juiz, ele sabia que o Pai julga todas as coisas com retidão e traria justiça no tempo certo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor não manifestou a sua carne, irmãos. Por quê, irmãos? Ele entregava tudo ao Pai, ele confiava no Pai.
A vida dele estava estabelecida no Pai. E o Pai é um justo juiz. E no tempo certo, o Pai iria julgar. Então ele se diminuía, se humilhava. E ele, sabendo que o Pai, vendo tudo aquilo, sendo um Deus justo, Deus iria julgar no tempo certo. Porque a justiça de Deus é verdadeira. A justiça de Deus não falha, irmãos. Nós levamos para a nossa vida hoje, nós devemos deixar essas injustiças, esses apontamentos nas mãos de Deus, porque Ele é o justo juiz. E é no momento certo que Deus irá manifestar sua justiça. Não podemos, irmãos, manifestar a justiça com as próprias mãos. Não. Devemos fazer o que Jesus fez, deixou na mão do Pai. Toda aquela injúria, tudo aquilo que ele passou, sofrimento, estava na mão do justo juiz. Ele ia julgar no tempo certo. Assim, Jesus é o exemplo de confiança plena em Deus, durante o sofrimento. Então Jesus colocou tudo na mão de Deus. Tudo que ele passou, ele entregou ao Pai. Porque o Pai é o justo juiz e no momento certo o Pai iria julgar. Então é assim que nós devemos fazer, irmãos. Não devemos fazer com as nossas mãos. Não, entregue na mão de Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Que tua misericórdia venha na vida dessa pessoa. Que o Senhor julgue, Senhor, se eu estou certo ou ele que está certo. O Senhor julgue, porque o Senhor é o justo juiz. Irmãos, descansa o teu coração, porque é o Deus que vai julgar, irmãos. É Deus que vai vir a teu favor. Ele é o justo juiz. Assim como o Senhor entregou tudo aquilo ao Pai, nós também devemos entregar todo o nosso sofrimento a Deus e esperar na providência dele. Agora, irmãos, no versículo 24: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro. Levou indica que Jesus tomou sobre si a culpa e a penalidade dos nossos pecados. Irmãos, naquele momento que Cristo passou por aquele sofrimento, Ele estava carregando os nossos pecados, irmãos. Ele não era para passar por aquilo. Ele não fez nada para passar por aquele sofrimento, pelaquela zombaria, pelaquele insulto. Não, irmãos. Cuspiram, bateram, chicotearam. Tudo aquilo que Jesus fez na cruz foi por causa de nós, pagando o preço que estava sobre a nossa vida. Ele pagou a nossa dívida, irmãos. O pecado principal. Qual é o pecado principal? O pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Aquele é o pecado principal que nos leva para as trevas. Se não houvesse um que pagasse o preço, que expiasse os nossos pecados, nós não tínhamos como, irmãos, entrar no céu, irmãos. Então o Senhor, naquele momento, Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou o nosso preço. A nossa dívida foi paga na cruz. Estamos salvos em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço. Por que nós falamos, entrega a tua vida a Jesus? Aceita Cristo. Por quê, irmãos? Porque Ele pagou o preço. E não tem outro que possa pagar o preço do pecado. Os ímpios estão com preço ainda, irmãos. A cobrança ainda está sobre eles. Até o dia que eles entregarem a vida dele ao Senhor Jesus Cristo, para que esse preço seja pago, seja quitado, até esse dia, o pecado irá cobrado, cada um deles. Nós sabemos que a cobrança do pecado é a morte. Então todo aquele que não crê em Cristo, que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, está com cobrança sobre eles. A dívida está sobre eles. Até o momento que eles olharem para a cruz e crer, ali sim será paga a sua dívida. Então é por isso que nós devemos pregar o Evangelho, irmãos.
É por isso que podemos falar de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos orar pelas almas. Porque a dívida ainda está ali sobre eles, irmãos. O pecado ainda está cobrando um preço. Os nossos familiares, nossos amigos, está ali, devedor. E um dia o pecado irá cobrar. Até o momento de entregar a vida a Cristo. Ali, o Senhor paga, quita a dívida. Pronto, Cristo está salvo em Cristo Jesus. Porque Ele que pode pagar. Só Ele pode pagar o preço do pecado. Não existe religião, não existe homens, não existe prática, não. Só Jesus Cristo pode pagar o preço. É por isso que nós devemos falar, indicar as pessoas a Cristo, orar para que o Espírito Santo abra esse entendimento, para que eles creiam no Senhor. Em seu próprio corpo. O que é que Pedro quer dizer? Mostra que o sofrimento foi real e físico, não simbólico. Ele sentiu a dor, a humilhação e o peso do pecado. Aquilo ali, irmãos, não foi uma história de quadrinhos, não. Não foi um caso, não. Ali foi algo que o Senhor sofreu em seu corpo. Ele aguentou o peso do pecado, a humilhação, irmãos. Ele sofreu, ele sangrou, ele teve a carne rasgada. E tudo aquilo ali, irmãos, foi o preço que estava sobre ele. Ele é o cordeiro que foi preparado para ser imolado, para ser morto. Então todo o peso que estava sobre nós foi transferido para ele naquele momento. O pecado que julga o mundo, que lança o mundo para as trevas, estava sobre ele. É por isso que naquele momento ele pergunta ao Pai por que o Pai abandonou. Porque ele estava com o pecado sobre ele. O Pai é santo. O Pai não pode estar perto de pecado, não aceita pecado. O Pai é limpo. E naquele momento o Pai se afasta dele. Porque o peso dos nossos pecados estava sobre ele. E isso foi algo real, físico. Ele teve a carne rasgada, o sangue derramado. Sobre o madeiro, se refere à cruz que era feita de madeira. Pedro faz paralelo com Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Vamos ver logo o que fala Deuteronômio. Deuteronômio 21, versículo 23. Glória a Deus. Seu corpo não permaneceu a noite toda na árvore, mas de qual maneira o sepultará naquele dia? Porque aquele que é enforcado é maldição por Deus, para que não se contamine a terra que o Senhor teu Deus te deu como herança. Aqui, irmãos, aquele que era ali crucificado ou enforcado era considerado como maldito. Maldito. Aquele que foi colocado em um madeiro, Deus considerava como maldito. E aqui Pedro faz um paralelo com Deuteronômio 21, onde se diz que maldito de Deus é o que for pendurado no madeiro. Então o nosso Senhor, irmão, se tornou maldito. Ele foi pendurado no madeiro por causa dos nossos pecados. Cristo tomou esta maldição sobre si. Olha o que o Senhor fez por sua vida. Ele tomou esta maldição sobre ele, irmãos. Aquilo que era para eu e você, o Senhor tomou para ele. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Não, eu li errado. É Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então o nosso Senhor se fez maldito por causa de mim e você, irmãos. Ele levou a maldição sobre ele. Ele foi tratado como maldito para que nós fôssemos abençoados. Olha o que Cristo fez por nós, irmãos. Ele foi considerado maldito para que as bênçãos de Deus viessem sobre nós. Hoje somos abençoados em Cristo Jesus, irmãos. Glória a Deus. Então a nossa vida agora manifesta o quê? O seu velho eu? Não, agora devemos manifestar o exemplo maior, Jesus Cristo. Porque Ele, irmãos, passou por tudo por causa de nós, sofrendo, não pagou o sofrimento com injúria, com calúnia, não. Ele deixou tudo para lá, como um cordeiro imolado, calado, mudo, entregou a vida dele por nós, para que nós fôssemos abençoados. E agora este exemplo, irmão, devemos tirar para a nossa vida, para que assim podemos manifestar Jesus Cristo a outros. Quando você paga o bem com bem, quando o mal vem sobre você e você paga com bem, você está manifestando Jesus Cristo. Você está fazendo o que Ele fez no madeiro, ó. Pai, perdoa-os. Perdoa-os, porque Ele não sabe o que eles fazem, pagando o mal com bem. No versículo, irmãos, 23 ainda: para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. O que Pedro quer nos dizer? Aqui vemos o propósito da cruz. Não apenas o perdão, mas também a transformação. Mortos para os pecados significa que o crente em Cristo rompeu com o domínio do pecado. Ele já não é nosso Senhor. O pecado já não manda mais em nós, irmãos, porque o Senhor nos libertou disso. Olha Romanos 6, 11, olha o que diz, ó. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não vivemos, irmãos, mais debaixo do domínio do pecado, porque o Senhor arrancou isso de nós e agora nós vivemos para Deus. Viver para a justiça quer dizer viver de modo santo e obediente e retidão diante de Deus. Essa é a nossa vida agora, irmãos. Fomos libertos daquilo que nos arrastava para as trevas. Fomos resgatados e agora, sendo novos, modificados por Cristo Jesus, vivemos uma vida santa e obediência e retidão diante de Deus. E quando eu vivo assim, irmãos, eu pago o mal com bem, irmãos. Eu manifesto bem na minha vida, irmãos. A salvação não é só libertação da culpa, mas também um chamado a uma vida nova, uma nova vida justa. Você foi liberto da culpa do pecado, o Senhor te libertou e agora temos uma nova vida. E esta vida, irmãos, é estabelecida na justiça de Deus, uma vida justa que mostra Jesus Cristo, pois a justiça de Cristo foi transferida para você. A justiça do Senhor foi transferida para nós. Hoje nós somos justos diante do Pai por Jesus Cristo. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele sofreu lá no madeiro, irmão. Ele entregou a vida dele lá no madeiro para nos abençoar. E agora a nossa vida
é uma vida justa diante deste mundo de trevas, esse mundo de injustiça, irmãos, de pecado, de erros. Nós devemos andar neste mundo justos, santos, obedientes à palavra de Deus, manifestando o amor de Deus. E pelas suas feridas fostes curados. Como você foi curado? Pelas feridas de Cristo, irmãos. Pelos açoites que o nosso Senhor sofreu, você foi curado. Ó, Pedro cita Isaías 53:5. O que é que diz? Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e ele, pelos açoites que foi ferido, nós somos curados. Fomos justificados por Cristo Jesus, irmãos, ó. Aplicando a profecia de forma espiritual. As feridas, ó, são as marcas do sofrimento de Cristo. Os açoites, o sangue derramado, fostes curado. Pelo aquele sofrimento do Senhor, nós fomos curados. Hoje somos curados em Cristo Jesus. Agora, fostes curados significa cura espiritual. O que pesava sobre a nossa vida, irmão, era uma vida presa no pecado. Uma vida que era inclinada ao pecado. O pecado estava sobre nós. E isso é algo espiritual, irmãos. E agora, fostes curados. Significa cura espiritual. A restauração da nossa alma, que estava doente pelo pecado. Você estava doente, enfermo, não tinha como tomar um remédio de farmácia, não, irmãos. Não tinha como ali tomar um banho, não, irmãos. Isso não ia arrancar o pecado. Mas Cristo, pelo sofrimento de Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas açoites, fomos curados. Quando você olhou para a cruz e creu, você foi curado, irmãos. Liberto das amarras do pecado. Assim é uma cura interior, libertação da culpa, reconciliação com Deus e uma nova vida. Olha o que você recebeu em Cristo Jesus: reconciliação com Deus, uma libertação da culpa. Hoje não temos mais culpa sobre nós. Hoje somos reconciliados com Deus e temos uma nova vida, irmãos. Glória a Deus. E esta nova vida devemos permanecer nela. Não podemos mais retroceder, não, irmãos. Pois isto foi te dado, foi liberto da culpa que estava sobre você. Porque qual é essa culpa? O salário do pecado é a morte. Esta culpa estava sobre você, não tinha como você se libertar. Cristo veio, te libertou, pelas feridas dele você foi liberto. Reconciliados com Deus, temos paz com Deus hoje, irmãos, através de Cristo Jesus. E isso tudo engloba uma nova vida. Agora, irmãos, o versículo 25, para a gente terminar, irmãos, glória a Deus. Versículo 25 aqui diz, irmão, porque eras como ovelhas extraviadas. O que é que Pedro quer dizer que nós éramos uma ovelha extraviadas antes de conhecer a verdade? Pedro expressa, essa expressão vem de Isaías 53, versículo 6. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviados. Nós temos nos afastados, cada um para seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, estávamos perdidos, ovelhas extraviadas, ovelhas desgarradas. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Ovelhas extraviadas descreve perfeitamente o ser humano sem Deus,
vulnerável, confuso, afastado do caminho certo. Olha como você estava. Olha como nós estávamos. Ó, confusos, ó, afastados de Deus, vulneráveis ao pecado, incapazes de se proteger. Estávamos assim. Assim éramos antes da salvação. Sem direção espiritual, segundo nossos próprios desejos e exposto ao pecado, exposto ao perigo do pecado e da morte eterna. Estávamos desta forma, longe de Deus, afastados do Senhor, ovelhas extraviadas, andávamos pelos nossos caminhos, cada um de um lado. Mas quando o Senhor veio, irmãos, ó, o Senhor juntou o rebanho. Glória a Deus. O Senhor agora juntou o rebanho. É o que nós vamos ver agora. Ó. Mas agora voltastes. O versículo 25, irmãos. Mas agora voltastes. A palavra voltar indica arrependimento e reconciliação. Em Cristo, o pecado retorna ao seu, a seu verdadeiro pastor. Desculpa. Em Cristo, o pecador retorna ao seu verdadeiro pastor. Reconhecer sua necessidade e encontrar segurança. Essa volta é uma obra da graça de Deus, mesmo nos chamando de volta ao rebanho. Então, irmãos, agora o que aconteceu? Nós voltamos para o Senhor, através de Cristo Jesus, nós voltamos à nossa direção, a direção certa. E esta volta minha e sua para o verdadeiro rebanho, isto vem, irmãos, da graça de Deus. A obra da graça de Deus. Ele mesmo nos chamou de volta ao rebanho. Ao pastor e bispo das vossas almas. Quem foi que nos fez voltar ao rebanho? Quem nos trouxe de volta para casa? Ao pastor e o bispo das vossas almas. Aqui Pedro usa dois títulos que revelam o cuidado pessoal e contínuo de Cristo. Pastor vem do grego, que significa aquele que cuida, alimenta e protege as ovelhas. Cristo guia com amor, conduz ao pasto espiritual e defende das ameaças. O Senhor é inclinado como um pastor, porque Ele nos alimenta, Ele nos dá o alimento diário, Ele nos protege, Ele nos guia, conduz ao pasto espiritual e defende das ameaças. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. Ele é o verdadeiro pastor. E também Pedro diz, ó, bispo. O que Pedro quer dizer bispo? Literalmente, aquele que vela e supervisiona. Ele vigia sobre nós, guarda nossas almas, conhece cada necessidade e não nos perde de vista. Essas duas palavras juntas mostram o amor e a autoridade de Cristo. Ele não apenas salva, mas continua cuidando, irmãos, de cada crente com atenção e compaixão. Irmãos, agora nós estamos debaixo da mão do pastor e o bispo, irmãos. Estamos debaixo da mão do verdadeiro pastor, porque ele nos trouxe para casa. Ele nos resgatou, irmãos. Ele nos trouxe de volta. Então, irmãos, com esses versículos, nós temos algo a tirar. E o que nós vamos tirar desses versículos? Devemos seguir um modelo
de paciência e confiança de Cristo diante das injustiças. Este é o único modelo que nós devemos seguir, Jesus Cristo. Quando se levantar as dificuldades, irmãos, as injustiças, as pessoas com o coração podre, o que nós devemos fazer? Esperar com paciência no Senhor e confiar na providência dele. Viver como pessoas libertas do pecado, praticando a justiça. Essa é a nossa vida agora. Fomos libertos do pecado, vivemos em justiça, irmãos. Vivemos em santidade, obedecendo a palavra de Deus, uma vida justa. E permanecer perto de Cristo, o pastor fiel, que nunca abandona as suas ovelhas. Como é que nós vamos permanecer perto de Cristo, irmãos? Quando nós olharmos para a palavra dele, irmãos. Quando a nossa vida for baseada na palavra dele. Quando tudo que você faz é baseado no pastor, o verdadeiro pastor, permanecer perto de Cristo. Cristo é o quê? A palavra. Ele é a palavra, irmão. O pastor fiel que nunca abandona suas ovelhas. Então, irmãos, é assim que nós devemos expressar a nossa vida diante de injustiça, diante do dia mau. Devemos manifestar o exemplo maior, que é Jesus Cristo. Porque grande amor Ele derramou sobre a nossa vida. Temos o amor de Deus no nosso coração e agora devemos manifestar esse amor para que outros possam encontrar esse amor, irmãos. A nossa vida agora é baseada em mostrar Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas estão olhando para o mundo, desejando o mundo e deixando, irmão, o direcionamento da qual nós fomos chamados. Fomos chamados para mostrar Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser visto nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso dia a dia. Jesus tem que ser o exemplo da nossa vida. Direciona a tua vida, irmãos, a Cristo, somente a Ele. Porque Ele é o exemplo maior a qual nós devemos seguir. Que Deus nos ajude. Hoje terminamos o capítulo 2. Sábado que vem vamos iniciar o capítulo 3. Graças a Deus, Deus está dando graça. Devagarzinho a gente está indo cada versículo, entendendo o que está se falando. Para o nosso crescimento, irmão. Isso aqui é para o nosso crescimento. Para a gente entender o que o Senhor quer de nossa vida. O que o Senhor quer que nós venhamos fazer. E nós só vamos entender se estudarmos a palavra do Senhor. Amém. É assim que nós vamos entender o que Deus quer para a gente. Quando nós estudamos. Então que Deus possa, através do seu Espírito, te fazer entender tudo que foi falado aqui esta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus.